Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pela Fé, o lugar onde a presença de Deus renova o coração, fortalece a alma e desperta a esperança. Aqui nós cremos que a vitória começa na fé. Hoje, vamos refletir sobre uma das promessas mais belas e cheias de esperança da Bíblia. Um versículo que fala diretamente ao coração de quem está enfrentando tempos difíceis. Está no Salmo 35 e diz: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Essas palavras foram escritas por Davi, um homem que conheceu tanto as alturas da vitória quanto os vales da dor. Ele sabia o que era celebrar conquistas, mas também o que era chorar em silêncio. E é exatamente por isso que esse versículo é tão poderoso, porque ele nasce da experiência real de alguém que viu Deus transformar lágrimas em alegria. Davi começa esse salmo lembrando que Deus o livrou, restaurou sua vida e o levantou quando tudo parecia perdido. E então ele declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a tristeza, a dor e o sofrimento podem até chegar, mas não vão durar para sempre. Deus sempre tem um novo amanhecer preparado para aqueles que confiam nele. A noite aqui representa aqueles momentos em que tudo parece escuro, quando a alma se sente cansada, quando as respostas não vêm e o coração parece não aguentar mais. Talvez você esteja passando por essa noite agora, uma noite de luto, de medo, de solidão, de decepções ou de incertezas. Mas Deus quer te lembrar através dessa palavra que a noite é passageira. Pode durar um tempo, pode parecer longa, mas ela tem hora para acabar. E quando o sol da presença de Deus nascer sobre a sua vida, a alegria vai voltar. Davi não diz que o justo não chora. Ele não promete uma vida sem dor. O que ele diz é que o choro tem um tempo limitado. E isso é maravilhoso, porque mostra que Deus não ignora o nosso sofrimento. Ele o transforma. As lágrimas que derramamos hoje podem ser as sementes da alegria que colheremos amanhã. Quantas vezes a dor nos faz pensar que Deus nos abandonou, quando na verdade Ele está trabalhando em silêncio. Às vezes o Senhor permite que passemos pela noite para que aprendamos a valorizar a luz. Ele nos faz atravessar o deserto para que descobramos que Ele é a fonte da água viva. O próprio Davi viveu muitas noites escuras, perseguições, traições, perdas, culpa. Ele teve momentos em que sentiu medo, vergonha e solidão. Mas mesmo assim, ele aprendeu que nenhuma noite é eterna. O Deus que permitiu o choro também é o Deus que promete a alegria. Talvez a sua noite seja um tempo de espera, aquela fase em que você ora, mas ainda não vê resposta. Ou talvez seja uma luta emocional, uma dor que ninguém entende. Mas saiba disso, Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele recolhe cada uma delas e as transforma em testemunhos de vitória. E é nessa promessa que você precisa se apoiar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que Deus já marcou a hora do seu recomeço. Pode ser que o seu amanhecer ainda não tenha chegado, mas ele está a caminho. Nenhuma escuridão é tão profunda que o sol de Deus não possa brilhar sobre ela. No meio da dor, é difícil acreditar que a alegria vai voltar. Mas é justamente nesse momento que a fé entra em ação. Fé é continuar crendo mesmo quando o coração quer desistir. É olhar para o escuro e dizer: "Eu sei que o sol vai nascer." Porque quem confia em Deus não vive pelas circunstâncias, vive pela promessa. Se essa palavra está tocando o seu coração, aproveite este momento para se inscrever aqui no canal Pela Fé, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de esperança. Aqui, toda semana você encontra mensagens que renovam a fé, fortalecem o espírito e lembram que a vitória começa na fé. Voltando ao Salmo, é interessante notar que Davi escreve esse versículo não de um lugar de desespero, mas de gratidão. Ele havia passado pela dor, mas agora via a fidelidade de Deus. Ele sabia que a tristeza é real, mas a alegria é maior. Que o sofrimento é temporário, mas a misericórdia de Deus é eterna. Muitas vezes, queremos que Deus nos tire da noite imediatamente,
mas Ele prefere andar conosco dentro dela. Porque na escuridão é que aprendemos a depender da luz dele. A noite pode nos assustar, mas também é nela que Deus revela quem realmente é o nosso pastor. A alegria de Deus não é um sentimento passageiro, é uma força espiritual que vem quando a presença dele entra em nós. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Talvez o que você está enfrentando agora pareça interminável. Pode ser uma enfermidade, uma perda, um problema financeiro, uma decepção amorosa. Pode ser que você tenha orado, chorado e esperado, e mesmo assim se sinta no escuro. Mas escute bem, o mesmo Deus que permitiu esta noite é o Deus que vai anunciar a sua manhã. Deus nunca abandona os seus filhos no meio do caminho. A noite pode até parecer longa, mas ela tem um propósito. Às vezes, o que Deus quer é usar esse tempo para fortalecer a sua fé, para amadurecer o seu coração e te preparar para algo maior. Quando a alegria chegar, e ela vai chegar, você vai entender que o choro não foi em vão. Vai perceber que as lágrimas te aproximaram de Deus e que o sofrimento foi o solo onde ele plantou o seu testemunho. Davi chorou, mas viu a fidelidade de Deus. José foi traído e preso, mas viu a glória de Deus. Jó perdeu tudo, mas viu o Senhor restaurar o dobro. E Jesus chorou no Getsêmani, mas ressuscitou em glória. Isso nos mostra que a noite pode ser dolorosa, mas a manhã sempre vem para quem confia. A promessa de Deus não é que você nunca vai chorar, mas que você nunca vai chorar sozinho. Ele está contigo na noite mais escura, te sustentando, te consolando e preparando a tua manhã. É por isso que você não pode desistir agora. Continue firme, continue crendo, continue orando. O tempo de chorar pode até durar, mas o tempo de sorrir está chegando. Amanhã representa um novo tempo, tempo de cura, tempo de restauração, tempo de resposta. Talvez Deus esteja apenas esperando o momento certo para virar a página da tua história, e quando Ele fizer isso, você vai entender que tudo cooperou para o seu bem. Sabe, às vezes o que mais dói não é a dor em si, mas o medo de que ela nunca acabe. Mas Deus te diz hoje, ela vai acabar. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A promessa está viva, e se Deus prometeu, é certo que Ele vai cumprir. Então respire fundo e diga com fé, Senhor, eu confio em Ti. A minha noite não é o fim, é apenas o tempo da tua preparação. E quando o sol nascer sobre a tua vida, você vai olhar para trás e ver que tudo fazia parte do plano de Deus. A noite é o tempo em que Deus trabalha em silêncio. É quando Ele trata o nosso coração, ensina a depender e prepara um novo dia. Você pode até não ver o amanhecer, mas ele está vindo, e quando chegar, nenhuma lágrima será desperdiçada. A alegria de Deus não é uma emoção comum, é uma renovação espiritual. Ela vem com força, com cura, com propósito. É aquela paz que faz você sorrir, mesmo depois de tudo o que passou, porque entende que Deus esteve com você o tempo todo. Hoje Deus quer te lembrar, a dor não é eterna, mas o amor dele é. O sofrimento pode passar, mas a fidelidade de Deus permanece. E o mesmo Deus que te viu chorando, vai te ver sorrindo de novo. Antes de encerrar, ore comigo. Senhor meu Deus, obrigado porque o teu amor é maior do que qualquer dor. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que a minha alma esteja cansada, eu escolho confiar em Ti. Fortaleça a minha fé, consola o meu coração e prepara um novo tempo que o Senhor tem para mim. Eu entrego a minha noite em Tuas mãos e espero pela alegria da Tua manhã. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou o seu coração, se inscreva aqui no canal Pela Fé, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda está no controle. E nunca se esqueça, a vitória começa na fé.